Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. É uma honra para mim estar com vocês nesta noite. Eu quero partilhar com vocês a palavra e já peço que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Mateus, capítulo 14. E faremos a leitura dos versos 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. E lido o texto, não feche sua Bíblia, por favor. Peço que você mantenha a Bíblia aberta no texto. E esse texto diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia. Amém. O contexto desta passagem, meus amados, sugere-nos duas coisas que ocorreram com Jesus. A primeira delas é que Jesus estava numa fase tão intensa do seu ministério, diz a Bíblia, que ele não tinha tempo para comer, em face das múltiplas demandas das multidões. O segundo fato é que Jesus acaba de receber uma trágica notícia. O seu precursor, João Batista, acabava de ser degolado, arrancado da masmorra de Maquerós, às margens do Mar Morto, por ordem do tetrarca Herodes Antipas. Diante desses dois cenários, Jesus tomou uma decisão. Sai para um lugar ermo, de retiro, um tempo de descanso com seus discípulos. Diríamos nós hoje para uns dias de férias. Férias não é luxo, é necessidade. Mas houve um furo de imprensa. A notícia vazou. E quando chegam no local, a multidão já estava lá à espera de Jesus. E em vez de Jesus despedir as multidões e continuar descansando com os discípulos, ele se compadeceu daquela multidão. Passou a curar os seus enfermos. Quando o dia já se declinava e os discípulos de Jesus, do topo da sua pretensa prudência, sentiram-se no direito de dar conselhos a Jesus. E disseram: ô mestre, já está ficando tarde, a noite já vai chegar, esse lugar é ermo, aqui não tem padaria, aqui não tem supermercado, aqui também não tem dinheiro para comprar comida para tanta gente. Então o mais sensato a fazer é despedir esse povo, manda esse povo embora. E Jesus os constrange dizendo assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Bom, mas agora eles estão encrencados de fato, porque tinha 5.000 homens, além de mulheres e crianças, ao todo 12.000 pessoas, aproximadamente. Não tinha lugar para comprar comida,
não tinha dinheiro para comprar comida. Aliás, fizeram uma investigação e descobriram que tinha uma receita de 5 pães e 2 peixes para uma despesa de 12 mil pessoas. Era impossível. Mas o que o homem não consegue nem pode fazer, Jesus pode fazer. Jesus multiplica pães e peixes e entrega nas mãos de seus discípulos para que eles alimentassem aquela grande multidão. E aí que começa o nosso texto, dizendo: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Esse texto requer de nós uma pergunta. E a pergunta é esta: por que Jesus não permitiu que os seus discípulos ficassem com ele para despedir aquela multidão, ou multidões, porque está no plural? Por que Jesus não pede, não aconselha, compele, obriga os discípulos a entrar no barco e voltar para Cafarnaum? Do que Jesus está protegendo os discípulos? Mateus não responde essa pergunta. Mas o relato de João, capítulo 6, verso 15, que é paralelo deste, nos diz o motivo. É que esta multidão que acabara de ser alimentada, ao experimentar um milagre tão extraordinário, diz o texto lá, que vem com o propósito de arrebatar Jesus para fazê-lo rei, ou seja, um Messias político, que veio apenas para resolver os seus problemas imediatos do aqui e do agora, apenas para atender suas necessidades físicas, materiais e temporais, apenas um operador de milagres. E vale destacar que nós cremos em milagres, que nós pregamos sobre milagres, que nós cremos em milagres. Mas é preciso também afirmar que o milagre não é a essência do Evangelho. Jesus não desceu do céu apenas para fazer milagres. Os milagres que ele operou foram para provar que ele era o Messias, o Salvador do mundo. Mas ele desceu do céu não apenas para fazer milagres, mas para salvar o pecador e dar a ele a vida eterna. Então, Jesus não queria que os seus discípulos fossem tentados por essa cosmovisão. Ele não queria que os seus discípulos fossem atraídos por essa ideia de que ele veio apenas para operar maravilhas. Então Jesus obriga os discípulos a sair do local, para não serem seduzidos por essa interpretação. A grande pergunta é: aquele povo tinha motivos para esperar um Messias que viesse trazer libertação para eles, quebrar o jugo da opressão deles, resolver os seus problemas do aqui e do agora? E a resposta é um sonoro sim. Permita-me uma breve retrospectiva. Deus disse para Abraão, o tronco maior desta nação, lá em Gênesis 15, que a sua descendência seria escrava em terra estrangeira por 400 anos. E a família de Jacó desce com 70 pessoas, e depois de 400 anos, saem de lá, como uma multidão de 600 mil homens de guerra, mais crianças e mulheres, mais de 2 milhões de pessoas. Mas viveu grande parte desse tempo, debaixo do chicote e da opressão. Eles perambulam 40 anos pelo deserto e são acossados pelos amalequitas, pelos edomitas, pelos amonitas, pelos moabitas. Eles entram na terra prometida e Josué 13:1 diz que eles não conquistaram toda a terra e os cananeus se tornaram espinhos em suas ilhargas no período da conquista. Depois de um longo período dos juízes, 330 anos de altos e baixos, de oscilação espiritual, e o povo de Deus foi oprimido pelos seus inimigos, que confiscavam suas terras, que roubavam os seus frutos, e que punha sobre eles uma grande opressão.
Então eles pediram um rei. Estabelece a monarquia em Israel. E o primeiro rei de Israel, Saul, morre em campo de batalha com os seus inimigos, arqui-inimigos dos filisteus. Depois da morte de Salomão em 931 a.C., por inabilidade política de seu filho e sucessor Roboão, o reino de Israel é rasgado. Das 12 tribos, 10 seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando o reino do norte, que durou 209 anos, de 931 a 722, com 19 reis, 8 dinastias. Nenhum desses reis andou com Deus, e na maior parte desse tempo viveram debaixo da opressão de seus inimigos. As 2 tribos do sul, Judá, aguentou um pouco mais. Porque em 722 a Síria levou o reino do norte para o cativeiro, para o exílio. Mas em 586 a Babilônia cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém e leva o povo para 70 anos de exílio na Babilônia. A Babilônia caiu, mas o povo de Deus ficou debaixo do controle e domínio do Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, e Israel fica debaixo do controle e domínio do Império Grego. Alexandre o Grande, antes de completar 33 anos de idade, morre precocemente. E Israel ficou ora sob o domínio dos egípcios, dos ptolomeus, ora sob o domínio dos seleucidas da Síria. Em 63 a.C., Pompeu conquista esse território, e agora Israel está debaixo do tacão cruel do Império Romano. A expectativa de um Messias que pudesse quebrar o jugo, um Messias político, que pudesse estabelecer o seu controle e o seu domínio sobre as nações, era tão eloquente, que até os apóstolos, depois que Jesus ressuscitou, ainda nutriu essa esperança. Vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Portanto, quando essa multidão vem para arrebatar Jesus para fazê-lo rei, Jesus percebe aqui um grande perigo e tentação para os seus discípulos, para que eles não embarcassem nessa canoa furada. Então Jesus tira os seus discípulos de cena e ordena-os a entrar no barco e atravessar para o outro lado. Bom, é aqui que começam então as lições do nosso texto, e me perdoe por uma introdução tão longa. E a primeira lição que eu gostaria de tirar do texto é esta: mesmo quando você espera férias e as férias são frustradas, e você espera pelo menos uma volta para casa em paz, já que as férias não aconteceram, e mesmo quando você está debaixo da ordem de Jesus e fazendo o que Ele mandou você fazer, ainda assim você enfrenta tempestades na vida. A vida não é indolor. Nós não estamos blindados. Nós não temos imunidade especial. Nós não vivemos numa estufa. Nós não vivemos num jardim grinaldado de flores. Estamos expostos a perigos. Agora mesmo, vindo para cá, pastor, lá na nossa igreja em Pinheiros, um irmão querido da igreja, um homem sustentador da obra missionária, vai comemorar 25 anos de casamento num cruzeiro e morre dentro do navio. Não estamos blindados. Tem luta, tem lágrima, tem choro, tem dor, tem luto. Quantos servos e servas de Deus, cheios do Espírito Santo, não estão hoje num leito de CTI, entre a vida e a morte? Quantos pastores missionários indo para o campo pregar o Evangelho, sofrem uma colisão, e o seu corpo é retirado dos ferros retorcidos de um automóvel? Então, se você está enfrentando uma tempestade, saiba que você não é uma exceção da humanidade. Tem gente igual a você, que está passando por luta, mesmo andando debaixo da orientação e ordem de Jesus.
Segunda lição do texto. Nas tempestades da nossa vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Sempre. Sempre. Agora, por favor, notem isso. Quando os discípulos saem, ainda era dia. Agora são a quarta vigília da noite, ou seja, depois das 3 horas da madrugada, e o percurso não dava 1 hora de viagem. E eles ainda estão no epicentro da crise, no miolo da tempestade. Mas Mateus não nos dá essa informação, mas Marcos nos dá essa informação no capítulo 6, verso 48, que lá do monte, porque Jesus despede as multidões, sobe sozinho para o monte para orar. E notem isso. O mar da Galileia é um lago, vocês sabem isso. Um lago de águas doces. 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. A 260 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Encurralado de montanhas. Qualquer lugar nas montanhas que você estiver ao redor desse lago, você tem uma visão do lago inteiro. E Marcos 6,48 diz que lá do monte, Jesus os via em perigo. E a pergunta é, meu Senhor, se tu os vias em perigo desde o começo, e certamente eles saíram antes das 6 da tarde, são 3 da madrugada, eles estão no meio do problema, por que que a solução não foi imediata? Já pensou nisso? Deixa eu fazer um checklist aqui. Quem nesse auditório já ora por uma causa há mais de 5 anos? Por favor. Você já fez essa pergunta? Por que, meu Deus? Por que a resposta não veio ainda? Por que ainda está doendo? Por que aquela pessoa que eu oro ainda não se converteu? Por que aquela enfermidade que me aflige ainda não foi embora? Então preste atenção. Ele sempre vem, mas nem sempre do jeito que a gente quer e no tempo que a gente quer. Às vezes nós somos como Naamã, lembra do Naamã? O general da Síria. Ele foi a Israel com o propósito de ser curado da sua lepra pelo profeta Eliseu. E eu penso, pastor Valdir, que o Naamã escreveu a liturgia do culto da sua cura. Porque ele imaginou que o Eliseu viesse ao encontro dele, botasse tapete vermelho para ele, e impusesse as mãos sobre a lepra, um ritual pomposo. E diz a Bíblia que quando ele chega onde está Eliseu, o Eliseu nem saiu de dentro da casa. Só mandou um recado, fala para o generalzão 4 estrelas aí, para ir lá no Jordão mergulhar 7 vezes. Não, para um pouquinho só. Não, eu não vim da Síria por um negócio desse não, hein? Eu esperava que ele viesse. Eu esperava que ele botasse a mão. Não, aí não dá. Eu já escrevi a liturgia do culto da minha cura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é livre, Deus é soberano, e Ele faz do seu jeito, e Ele faz no seu tempo, para que toda a glória seja dEle. Terceira lição do texto. Jesus sempre vem, ainda que na 4ª vigília da noite. E vocês todos sabem que a noite era dividida em 4 vigílias. Primeira vigília, 6 da tarde às 9 da noite. Segunda, das 9 da noite à meia-noite. Terceira, da meia-noite às 3 da madrugada. A 4ª vigília, das 3 da madrugada às 6 da manhã, a hora mais escura da noite. Por que na 4ª vigília? É a hora que você está mais cansado. É a hora que você já deu o diagnóstico, agora não tem mais jeito. É a hora que você diz, agora eu já joguei a toalha. Agora eu já desisti. Agora não tem mais esperança. Agora não tem mais cura. Agora não tem mais solução para esse casamento. Agora a pessoa já foi longe demais para retroceder. Agora a pessoa já caiu fundo demais para se levantar. Agora acabou. Eu quero dizer para você que Jesus
pode chegar na sua vida, na sua história, ainda que na quarta vigília da noite. Para ele não tem problema insolúvel, para ele não tem doença incurável, para ele não tem vida irrecuperável, para ele não tem casamento sem restauração, para ele não tem problema sem solução. Ele é o Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e quando ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Permita-me ilustrar isso. Eu estava pregando no final do ano passado, lá em Feira de Santana, num congresso de família. E estava do meu lado como preletor também pastor Harley Mafra, pastor da Primeira Igreja Batista de São Paulo, um dos pastores. Harley Mafra era um grande empresário. E um dia foi fazer uma viagem com outros colegas empresários, se hospedaram no mesmo hotel, desceram para participar do mesmo jantar. E após o jantar, alguns saíram um pouquinho mais cedo da mesa e entraram no banheiro. E daqui a pouco o Harley Mafra também se levanta e entra no banheiro. Seus colegas estão cheirando cocaína. Ele tomou um susto. Mas ofereceram para eles, olha, é incrível. Você não quer experimentar? E tolamente, neciamente, insensatamente, ele experimentou. E ficou preso desde a primeira vez. A vida foi se complicando, o casamento entrando em colapso, a família entrando em bancarrota, o mundo desabou na cabeça dele, a vida financeira numa espiral de declínio, começa a entrar em parafuso. Ele não aguentava mais, então ele tomou decisão, arrumou as malas e disse para a família, eu vou fazer uma viagem. E a viagem que Harley Mafra fez foi para dentro das ruas de São Paulo, para viver como mendigo, debaixo de pontes, de viadutos, de marquises, destruído pela cocaína e pelo crack, 7 anos. Sua família nunca conseguiu receber notícias a seu respeito. O lugar que ele encontrava mais alívio era dormir debaixo da marquise da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Numa determinada madrugada fria de São Paulo, ele atravessava uma ponte e uma senhora da Assembleia de Deus retornava de uma vigília de oração e encontra com ele e olha para ele e diz, ou você entrega a sua vida para Jesus ou você morre. Ele termina de atravessar a ponte, entra numa praça. A filha que nunca desistira de procurá-lo pelas madrugadas de São Paulo, está passando pela praça de carro, abre o vidro, olha, observa, torna a olhar, reconhece, é o papai. Saiu do carro, abraçou, mal cheiroso, maltrapilho, botou dentro do carro, 7 anos de lutas nas clínicas de recuperação. Mas Harley Mafra recuperou sua sanidade mental. Harley Mafra recuperou sua saúde física. Harley Mafra recuperou suas finanças. Harley Mafra recuperou o seu casamento. Harley Mafra recuperou a sua família. Harley Mafra é pastor da igreja onde ele dormia debaixo da marquise. Deus chegou na quarta vigília da noite e mudou a sua história e restaurou a sua vida. Esse mesmo Jesus está aqui nesta noite. E ele tem o mesmo poder. Não há causa perdida para ele. Quarta lição. Jesus sempre vem. E ele vem de maneira inusitada. Porque o texto diz que ele vem andando sobre o mar. Nunca ninguém tinha andado sobre o mar até então. Ele não vem num barco. E a pergunta é por que ele veio andando sobre o mar? O mar ali representava aquilo que era maior do que os discípulos, aquilo que conspirava contra os discípulos, aquilo que ameaçava os discípulos, aquilo que lançava medo e medo de morte nos seus discípulos. Quando Jesus vem andando sobre o mar, ele está dizendo o seguinte, aquilo que é maior do que você, aquilo que ameaça você, aquilo que é um perigo para você, aquilo que você não consegue resolver, aquilo que você não consegue administrar, eu estou colocando debaixo dos meus pés. Eu tenho o controle, eu tenho o domínio. Nada, nada, nada pode desafiar o meu poder. Este é o Jesus que está aqui nesta noite.
Ele vem. E Ele vem colocando debaixo dos seus pés aquilo que nos ameaça, aquilo que nos intimida. Quinta lição. Ele sempre vem. E Ele vem também para trazer luz de esclarecimento aos corações confusos e perturbados. Porque notem, naquela noite escura, talvez um facho de luz, como um relâmpago luzidio, risca os céus. E os discípulos olham e veem alguém andando sobre o mar e concluem, é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas espera um pouquinho só. Esses homens já eram crentes. E ainda acreditavam em fantasmas? Pasmem vocês, tem muito crente ainda hoje que acredita em fantasmas. A pergunta é por que eles acreditavam em fantasmas? E a resposta é, dos discípulos de Jesus, só tinha um que não era galileu, que tinha nascido lá no sul, lá na Judéia, e esse era Judas Iscariotes. Todos os outros eram galileus, lá do norte de Israel. A Galileia era a região mais povoada daquela época. Tinha 204 pequenas vilas e aldeias na Galileia. Cercada de povos pagãos, de povos gentílicos, de povos politeístas. A Bíblia chega a chamar Galileia dos gentios. Isso é fato, comprovado, do misticismo dessa região. Quando Jesus está lá no extremo norte da Galileia, conforme Mateus 16, nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, Jesus faz uma enquete com seus discípulos, assim, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam, Senhor, o povo está tão confuso, porque uns acham que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas, mas só um pouquinho de novo, espera um pouquinho, mas esse Jesus aqui é o João Batista? Mas o João Batista já foi degolado. Esse Jesus aqui, o Elias, não, mas o Elias foi arrebatado aos céus. Esse Jesus aqui é o Jeremias está morto há mais de 500 anos. Esse Jesus aqui, alguns dos profetas, os profetas estão mortos. Como assim? É que já naquela época se acreditava em metempsicose, em transmigração das almas, em reencarnação. Agora, por favor, preste atenção. Quando a teologia é falsa, o que ela produz é medo, é pavor, é desespero. O que liberta, o que transforma, o que traz paz, o que traz luz, é a verdade, é a verdade, é a verdade. E Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus chega para trazer luz e para trazer a verdade. Sexta lição do texto. Ele sempre vem. E ele vem para acalmar o coração aflito. Porque diante da angústia dos discípulos e do medo, ele disse, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Convenhamos, todos nós temos medo. Todos nós. De tudo aquilo que nós não administramos. É por isso que a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temas, não tenhas medo. Deus sabe que a gente tem medo. Agora, o único remédio para você enfrentar o medo, o único antídoto contra o medo, não é ter músculos tonificados, nem ter dinheiro no banco, nem ter fama e sucesso na praça, é a consciência de que Jesus está presente com você. Sabe o que me impressiona, pastor Valdir?
é que tem duas tempestades relatadas nos evangelhos. A primeira está lá em Marcos 4, 35 a 41, e a segunda é essa que estamos considerando. Na primeira tempestade, primeiro, Jesus acalma a tempestade, para depois acalmar os discípulos. Nesta aqui, primeiro Jesus acalma os discípulos, para depois acalmar a tempestade. E por que ele mudou de metodologia? É porque tem hora que a tempestade que atormenta você está fora de você. Tem hora que a tempestade que consome você está dentro de você. Tem hora que o seu problema é a circunstância. Tem hora que o seu problema é o sentimento. E Jesus está aqui hoje. E Ele conhece a tempestade de fora e Ele conhece a tempestade de dentro. E Ele está aqui hoje para acalmar o seu coração e para acalmar as circunstâncias que atormentam a sua vida. Ele sempre vem. Mas em sétimo lugar, Ele vem para levantar o caído. Às vezes nós censuramos Pedro e não deveríamos censurar. Porque dentro daquele barco, o único homem que teve coragem e fé para dizer: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O mar estava revolto, as ondas eram encapeladas, o barco frágil era surrado, empurrado de um lado para o outro ao sabor do vendaval. E Jesus diz para ele: pode vir, pode vir. E eu imagino a cena. O barco balançando, sendo sacudido violentamente, e o Pedro bota o pezão do lado de fora do barco e dá um pulo. E aquela massa líquida se transforma em terra firme debaixo dos seus pés. E ele caminha sobranceiro, seguro, sereno, olhando para Jesus. Até que, de repente, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Não censure Pedro, não. Porque às vezes nós tiramos os olhos de Jesus também. Talvez nas noites mais escuras da minha vida, chorando e gemendo, eu disse: Deus, eu não aguento mais. E por um instante, tirando os olhos de Jesus, o sentimento meu foi de naufrágio. O que me impressiona em Pedro é que ele não tenta resolver o problema. Ele recorre a Jesus. Salva-me, Senhor. O que é maravilhoso é que se Jesus estava no monte naquela ocasião, vendo os discípulos em perigo, e ele estava lá no monte orando, hoje Jesus não está no monte mais. Hoje Jesus, como seu grande sumo sacerdote, está à direita de Deus Pai, e Ele está atento ao seu clamor. Basta você gritar por socorro e Ele vem ao seu encontro. E Ele segura você pela mão. E Ele tira você das gargantas da morte. E Jesus dá um tapinha de luva em Pedro, bem suave. Homem de pequena fé, por que duvidaste? O problema não era o vento, o problema era a dúvida. O problema não era a tempestade, o problema era a incredulidade. Se creres, verás a glória de Deus. Eu não sei se você está afundando nesta noite, mas Jesus está aqui para levantar você. Bom, diz o texto que ambos subiram para o barco e o vento cessou. Jesus acalma o coração e Jesus acalma a tempestade. Ele resolve o problema. E agora nós vamos para o último versículo. Versículo 33. E esse verso, irmãos, aponta-nos possivelmente a pergunta mais recorrente da filosofia e do cristianismo. E a pergunta é esta: se Jesus nos ama,
Por que sofremos? Você já fez essa pergunta? Por que um crente tem que sofrer? Por que sofre? E esse versículo nos dá duas respostas. A primeira delas está escrito: logo que subiram para o barco, os discípulos o adoraram. Agora, leia atentamente a sua Bíblia e você verá que as pessoas que estão adorando estão prostradas. Ninguém adora a Deus de nariz empinado. Ninguém. Até os serafins cobrem o rosto diante dele. Leia sua Bíblia e você verá que mais gente se dobra na tempestade do que na bonança. Mais gente se dobra na adversidade do que na prosperidade. Mais gente se dobra na doença do que na saúde. Às vezes, conforme diz Naum, o profeta, Deus faz o seu caminho de acesso ao nosso coração na própria tempestade. Ela não vem para nos destruir, ela vem para tonificar as musculaturas da nossa alma. Segundo lugar, o Senhor permite as tempestades para nos levar a um nível mais profundo de experiência com Ele. Então os discípulos dizem: verdadeiramente és filho de Deus. Mas esses homens já sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles já sabiam disso. Eles já tinham visto Jesus curar os cegos. Eles já haviam visto Jesus dar audição aos surdos e voz aos mudos e movimento aos coxos. Mas agora Jesus fez um milagre na vida deles, na vida deles, na vida deles. Sabe o que significa isso? Deus não quer que você tenha apenas uma experiência de segunda mão. Deus quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. Permita-me ilustrar para encerrar. Vocês já ouviram falar do Jacó? Claro. Neto do Abraão, filho do Isaac, que vivia na barra da saia da mãe. A mãe é que ditava para ele o que tinha que fazer. E a Bíblia diz que o Jacó, por orientação inarredável da sua mãe, entra na tenda do seu pai para enganar o seu pai e trair seu irmão. E tem que fugir de casa às pressas, jurado de morte pelo seu irmão Esaú. E às vezes, quando você lê isso, pode passar a imagem que o Jacó era um adolescente, imaturo. Mas sabe quantos anos tinha Jacó quando teve que fugir de casa? Solteiro? 77 anos. Solteiro. Tem esperança para vocês, fiquem tranquilos. Você pode argumentar: pastor, você não está chutando, não? Não estou chutando, eu vou provar para você que não. Ele sai de casa com 77 anos. Trabalhou 14 anos para casar com a Raquel. Depois de 14 anos, porque ele não só casou depois dos 14 anos, não. Ele casou nos 7 primeiros anos. Mas teve que trabalhar para continuar casado com ela. Depois de 14 anos, nasce o José. Então o Jacó está com 91 anos de idade, quando José nasceu. Ele quis ir embora, o sogrão não deixou. Ele tinha que trabalhar para o sogro. Fica mais 6 anos, portanto 14 com 6 são 20. Ele fica 20 anos em Padan. Se ele saiu de casa com 77, quando ele volta para Canaã, ele está com 97 anos, quando ele teve a experiência do Val de Jaboque. O José tem 6 anos. O José foi vendido para o Egito com 17 anos. Se o Jacó tinha 91 anos quando José nasceu, quando José foi levado para o Egito como escravo, o Jacó agora tem 108 anos.
O José ficou no Egito 22 anos, até levar sua família para lá. Se quando José foi levado para o Egito, ele tinha 108 anos, mais 22 anos, o Jacó tem agora 130 anos quando desce para o Egito, é o que a Bíblia diz. Ele ficou no Egito 17 anos e morreu com 147 anos. Bom, isso é apenas estatística. Vamos voltar para o Jacó, para o que interessa agora. O Jacó saiu de casa com 77 anos. E o primeiro pouso dele foi em Betel. E Deus apareceu para ele em Betel e disse: eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque, teu pai. Mas Deus não disse: eu sou o teu Deus. Até aos 77 anos de idade, Jacó só conhecia Deus como Deus do seu avô, como Deus do seu pai, mas não como Deus da sua vida. 20 anos depois, aos 97 anos, ele está passando o Val de Jaboque, atribulado, com muito medo. E diz a Bíblia que o Senhor, o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, entra em luta corporal com ele. Ele não quer ceder. Força com força, destreza com destreza, poder com poder. Então, para não perdê-lo para sempre, Deus o deixa aleijado. Toca na articulação da sua coxa. Agora Jacó se agarra ao Senhor e diz: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Mas de que bênção ele está falando? Dinheiro não é porque já é um cara rico. Família não é porque já é um cara com muita família. Que bênção é essa que ele não pode abrir mão agora? É a bênção da salvação, de uma nova vida. E então o Senhor pergunta para ele: qual o seu nome? Pergunta muito óbvia. Por que Deus pergunta isso para ele? Porque há 20 anos, aos 77 anos, ele entrou na tenda do seu pai e seu pai perguntou: quem é você? Ele respondeu: eu sou Esaú. Você é Esaú mesmo? Eu sou Esaú. Agora Deus confronta e diz: qual o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Aquilo não foi uma resposta, aqui foi uma confissão. Eu sou um enganador, eu sou um suplantador. Esse é o significado de Jacó. E naquele momento, que ele reconhece o seu pecado, reconhece as suas mazelas, Deus muda a história dele. E disse: você agora não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. Eu vou mudar o seu nome, eu vou mudar seu coração, vou mudar a sua vida, vou mudar a sua história. E a Bíblia diz que Jacó então viu a Deus face a face e a sua vida foi salva. Agora Deus não é apenas o Deus do seu avô, agora Deus não é apenas o Deus do seu pai, agora Deus é o Deus da sua vida. Às vezes Deus permite uma tempestade na vida da gente, para que a gente saia da teoria e tenha uma verdadeira e profunda experiência com Deus. Para dizer: verdadeiramente és filho de Deus. A minha oração é que nesta noite, ninguém saia daqui deste auditório sem ter a sua própria experiência com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.